Bom, gente, só que quando os órgãos, eles vão desempenhando funções, né? Eles vão ficar interligados com outros órgãos. Então ele vai formar um sistema, tá certo? Esse sistema, por exemplo, a gente pode falar do sistema digestório. Ele tem várias funções, mas eles vão fazer a principal. Qual é a principal função deles? Captar os nutrientes que estão nos nossos alimentos. Então aqui eu estou dando para vocês 5 tipos de sistema do nosso corpo. Só que não só são 5 não, a gente vai estudar mais, né? Aqui tem o sistema circulatório, o sistema nervoso, o sistema respiratório, o sistema digestivo, o digestório, o sistema esquelético, né? Mas a gente vai estudar mais, tá bom? Bom, e aí, quando esses sistemas estão todos interligados, eles vão fazer com que o organismo funcione. E o que é o organismo? No caso, como estamos estudando o ser humano, vai ser o ser humano, né? Então, aqui dando como exemplo, gente, os níveis de complexidade. A gente sai dos átomos, que faz a matéria, né? Aí vai formar as moléculas, aí chega as organelas, aí começa a formação do ser vivo, ó, porque a célula é a menor parte de um ser vivo, tá? Aí vai para os tecidos, que vai formar um órgão, que vai formar o sistema, e finalmente tudo isso vai formar o organismo, tá? Gente, existe um equilíbrio no nosso organismo que tem que ser constante. Eu não posso dizer assim, meu sangue de um dia para outro vai ficar amarelo. A minha urina vai ficar azul. Não, tem que ter um equilíbrio, né? E tudo isso daí em equilíbrio vai fazer parte da homeostase, tá? É a regulação do equilíbrio interno do nosso corpo. Só que para fazer esse equilíbrio, a gente precisa se alimentar bem. Gente, eu não vou mentir para você, eu adoro coxinha, ó. Um refrigerantezinho, querido, mas não pode. Para tu ter ideia, um copo de refrigerante que você toma, ele é tão prejudicial, é gostoso, gente, eu adoro, mas não pode. É tão prejudicial que para o teu sangue voltar ao normal, você precisa tomar 32 copos de água. Tu acha que isso é normal, gente? Não pode, gente. Um copo de refrigerante é tão mal que para tu equilibrar de novo, tu tem que se lavar com 32 copos de água bebendo. E você não vai beber 32 copos de uma hora para outra, né? A gente tem que pensar na saúde, né, queridinho, né? Pois bem, os nutrientes, eles estão divididos basicamente em carboidratos, lipídios, as proteínas, sais minerais e as vitaminas. Então, vamos ver lá. Os carboidratos, eles liberam principalmente a glicose, que vai fornecer energia. Gente, os carboidratos são formados basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Olha que coisa chata. O que é carboidrato? É tudo que tem a massa ou açúcar. Tá nas frutas? Tá, né, docinho? Pois é. Mas também tá no pão, tá aí no feijão. Então, quem tem diabetes, nem feijão pode ficar comendo à vontade. Por quê? Porque tudo vira açúcar, tá? Então, a gente tem que saber que existem vários tipos de açúcares. Tem açúcares que eu consigo digerir e tem açúcar que eu não consigo. Por exemplo, na batata tem um açúcar chamado amido. Mas esse amido não é só da batata. Quando você lava a batata, não sai uma água assim, leitosa, né? Porque aquilo ali é amido. É a massa dela. Mas se você conhece o que é maisena, é uma marca, né? É amido de milho. Quando o milho está ficando maduro, ele fica mais duro, né? Porque ele vai concentrando a quantidade desse açúcar chamado amido. Mas quem é que vai conseguir comer o açúcar de uma planta dessas aqui, de uma árvore, que é a celulose? Você não consegue digerir. Mas aí ele vai fazer o quê? Vai fazer papel. Então, o papel onde a gente escreve, né, no caderno, no nosso livro, ele veio de uma planta. Por isso que a gente não pode ficar arrancando folha torta direita, porque senão você vai condenar mais plantas a serem desmatadas, tá?
O segundo tipo de nutrientes são os lipídios ou gorduras, né? Então, eles também são chamados de lipídios ou lipídeos. Eu prefiro lipídios ou lipídos, né? Mas eles são basicamente formados de carbono, oxigênio e hidrogênio. O que é o lipídio? São os óleos e as gorduras. Então, existem gorduras boas. A gordura do abacate é ótimo, do coco, né? Do amendoim, das castanhas, das nozes. Mas existem óleos que não são muito bons, né? Porque eles podem aumentar o colesterol mau que existe nas nossas veias e artérias, tá? E ela serve basicamente para quê? Reserva de energia. Quando você quer emagrecer, você para de comer gordura, aí você emagrece, né? Isolante térmico, por exemplo, nos animais que moram no frio, né, em ambientes muito extremos, eles precisam ter mais gordura, para quê? Para não morrer de frio, né? Mas aí também serve, gente, para auxiliar na absorção de algumas vitaminas, que as vitaminas A, D, E e K, elas só podem funcionar se tiverem com gordura. Então, a gente também tem que comer um pouquinho de gordurinha por dia, tá? Claro que você não vai beber 1 litro de óleo, né? Mas uma gordurinha não faz mal, não. O que faz mal é o excesso, tá? Aí, a gente vai ter o terceiro tipo, que são as proteínas. As proteínas, elas são formadas por partes menores chamadas aminoácidos, tá certo? E aonde você vai achar as proteínas? Na carne, nos peixes, no leite, no queijo, mas também nos ovos, nas frutas, nas verduras. E para que serve essas proteínas? Ela vai fazer o fornecimento de energia, ela vai fazer o armazenamento de algumas substâncias, ela vai construir e reparar tecidos, por exemplo. Quando o seu cabelo quebra, né? Ele vai ter que crescer de novo. Isso aí é um dos trabalhos das proteínas. A teia de aranha, o leite dos mamíferos, né? E também, tão importante, gente, a produção de anticorpos e a produção de hormônios e de neurotransmissores, que isso aqui tem a ver com o nosso sistema nervoso. Então, para a gente não ficar todo tempo doente, quem é que está nos protegendo? Os anticorpos, que são um tipo de proteínas. E aí, finalmente, vem os sais minerais, né? Que são substâncias inorgânicas, quer dizer, ela não existe no nosso corpo, a gente tem que comer através dos alimentos, obter através dos alimentos, tá? E se você não tiver uma boa ingestão de sais minerais, você pode ficar com algumas deficiências. Deficiência de ferro, aí pode virar uma anemia, né? Pode ficar com muita cãibra, é falta de potássio, tem que comer mais banana, porque na banana tem muito desse mineral. Para não ficar anêmico, tem que comer muito feijão, muito fígado, beterraba, né? E o último são as fontes de vitaminas, né? As fontes de vitaminas vão ser as frutas, verduras, legumes, carne, leite, ovos e cereais. Gente, se você tiver o ovo na sua vida, você pode ter certeza que você está tendo quase todas as vitaminas. Vai ter uma aula só sobre vitamina e você vai ver se eu estou dizendo a verdade ou não, tá? Quando a gente não toma as vitaminas em quantidade suficiente, você vai ter hipovitaminose, quer dizer, baixa. Mas também não pode tomar demais não, senão você vai ter uma hipervitaminose. Tem gente que fica até laranja porque come muita vitamina A, tá bom? Bom, aí agora vamos para os exercícios.